Começando o nosso Ana Maria Hatz em Família, hoje com o momento saudade. Vou lembrar um evento que aconteceu em 1970, entre 28 e 30 de junho, tá? Há exatamente 50 anos atrás, no Hotel Casablanca, que foi a Carta de Petrópolis, que deu assim embasamento para todo o modelo constitucionalizado de defensoria pública que está ainda na Carta Cidadã de 1988. E para falar disso conosco, eu quero trazer para nesse bate-papo o Dr. Kleber Francisco Alves, que é professor da UF, é doutor da Universidade de Londres e da PUC, e hoje é defensor público da classe especial. Além disso tudo, ele é um historiador, ele adora a história, contar histórias sobre Petrópolis e sobre esses eventos marcantes. Então, vou deixar a palavra com o Dr. Kleber, que ele tem muito a nos dizer e nos lembrar desse momento saudade. Doutor Kleber, é um prazer tê-lo aqui, vou lhe chamar de Kleber, como já combinamos antes, né, numa forma bastante informal e amiga, que eu queria que o senhor resgatasse aqui nesse programa agora, essa questão da Carta de Petrópolis, que também foi levantada pelo seu artigo, lembrando que no dia 30 de junho passado, essa carta fez 50 anos. O que foi, Kleber, essa carta dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro em benefício da Defensoria Pública para o processo de constitucionalização da Defensoria Pública depois da Carta Constituinte de 1988. Muito bem. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui da conversa com a grande Ana Maria Hatz, uma figura realmente marcante e de grande importância na história política, social da nossa cidade de Petrópolis. E uma deputada constituinte, que teve um papel direto na elaboração e produção da nossa atual Constituição de 88, que foi exatamente o documento que deu à Defensoria Pública o seu status de órgão constitucional em âmbito nacional, né? Então, como foi dito, eu sou defensor público, fui defensor titular aqui de Petrópolis por 2 décadas. Desde o ano passado estou no Tribunal de Justiça como defensor de classe especial e tenho me dedicado, na minha atividade acadêmica, enquanto professor e pesquisador, à questão do acesso à justiça. E é exatamente nesse contexto que se situa o artigo que foi mencionado, não é? Eu tenho procurado pesquisar as questões relativas à Defensoria Pública na perspectiva interna e na perspectiva comparativa no âmbito internacional e também na perspectiva interna, não só na sua atualidade, mas no seu passado, porque eu acho que compreender o histórico, a trajetória das instituições, de onde elas surgiram, como elas evoluíram, é fundamental para nos ajudar a compreender a realidade e as perspectivas, as possibilidades, não é? Então, essa é a minha proposta de trabalho. E exatamente no dia 30 de junho de 1970, estava ocorrendo aqui na cidade de Petrópolis um encontro, o primeiro encontro de procuradores gerais de justiça do Brasil, que no seu encerramento, exatamente há 50 anos, no dia 30 de junho de 1970, foi assinado um documento chamado Carta de Petrópolis. E esse encontro havia começado no dia 28 de junho, 3 dias antes, reuniu praticamente os procuradores gerais, os chefes, Procurador-Geral de Justiça, para o público leigo que nos assiste, é o nome que se dá ao chefe do Ministério Público, né? E então os chefes dos ministérios públicos de todos os estados do Brasil se reuniram aqui em Petrópolis. É importante estarmos nessa entrevista, porque o anfitrião desse encontro foi exatamente o falecido prefeito Paulo Hatz, esposo da Ana Maria. Quero crer, não sei se você terá memórias disso, mas que certamente você deve ter participado do coquetel. Eu estive no coquetel. Pois eu imaginei que você, como primeira-dama, né, jovem na época, mas certamente estava lá
como primeira-dama participando desse coquetel. Então, reuniram-se os procuradores gerais de justiça aqui em Petrópolis por uma iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí também nessa contextualização histórica, sobretudo para o público mais jovem, é preciso termos presente que naquele momento histórico, o Estado do Rio de Janeiro não é o atual Estado do Rio de Janeiro. A capital do Estado era a cidade de Niterói e a cidade do Rio de Janeiro era um outro Estado chamado Estado da Guanabara, né, que havia surgido com a transferência da capital federal para Brasília. A cidade do Rio de Janeiro, que era o antigo Distrito Federal até Brasília ser fundada, era a Guanabara, era a cidade do Rio de Janeiro e virou então o Estado da Guanabara. Durante 15 anos ele teve esse status e só em 1975 é que houve a fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. Pois tendo nessa época, doutor Kleber, o governador era o Jeremias de Matos Fontes, né? Governador do sim. Estado do Rio de Janeiro, né? Separado da Guanabara. Né? Exatamente. E que certamente ainda havia a tradição de veranearem aqui no Palácio do Palácio Itaboraí, né? O Palácio era a sede do governo em Niterói e em Petrópolis o governador tinha a sua residência de verão, que era o Palácio Itaboraí, ali no Valparaíso, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Então vamos resgatar a história. E aí, nesse contexto, a Procuradoria-Geral de Justiça escolheu Petrópolis para realizar o primeiro encontro de procuradores gerais. O prefeito Paulo Ratti, na época, foi o anfitrião. Parece que, inclusive, houve um patrocínio, no sentido de uma colaboração da prefeitura para a realização desse evento. O Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Nacional na época, veio para abrir o evento. E o que esse evento tem a ver com a defensoria, né? Sobretudo para os que conhecem um pouquinho do campo jurídico, mas pera lá, defensoria não é diferente de Ministério Público? Uma coisa é a defensoria, o defensor, aquele que atua na defesa, que patrocina e representa a pessoa que não tem dinheiro para pagar um advogado, por exemplo. E o Ministério Público é composto, basicamente, pelos chamados promotores, né? Promotores de justiça, ou como se dizia antigamente, promotor público, o nome atual, promotor de justiça, que, via de regra, o povo, sobretudo leigo, identifica mais como aquele que faz a acusação. Então, está do outro lado da bancada, né, acusando a acusação criminal, a persecução criminal, embora hoje o Ministério Público tenha um papel muito mais amplo do que estritamente a acusação criminal. Mas, naquela época, o Ministério Público já existia, mas a Defensoria Pública não existia, não é, Ana Maria? Como instituição independente, né? Exatamente. Em certos estados existia alguma coisa, em certos estados. É isso aí, é isso então que a Carta de Petrópolis se situa como importante. Por quê? Naquele momento, há 50 anos atrás, em alguns estados, essa função que hoje corresponde à do defensor público e a essa instituição que está estruturada como Defensoria Pública, era desempenhada por... Os nomes variavam muito, em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro, se chamava já defensor público, em outros lugares eram advogados de ofício, em outros estados eram os procuradores do Estado, que além de defender o Estado, como o próprio nome diz, procurador do Estado, também faziam a defesa dos carentes quando necessário. Então o procurador do Estado estava desempenhando uma função equivalente à de defensor público. E aqui no estado do Rio de Janeiro, quando eu digo aqui, repito, cuja capital era Niterói e de que fazia parte Petrópolis e todo o atual interior do estado, já existia a função do defensor público dentro de uma carreira que na época se chamava de assistência judiciária, a carreira da assistência judiciária. E no antigo estado do Rio de Janeiro, desde 1962, havia uma legislação própria estabelecendo que os defensores públicos integrariam um quadro de funcionários, um quadro funcional paralelo e mais ou menos simétrico ao dos promotores de justiça. Isso já vigorava no Rio de Janeiro há 8 anos, quando ocorreu esse encontro de 1970 em Petrópolis. E os defensores do Rio de Janeiro, assim como os promotores públicos ou promotores de justiça, consideravam que esse era um modelo mais adequado,
porque ele assegurava uma isonomia, uma simetria, sobretudo quando se trata da função criminal, isso fica ainda mais eloquente. Como é que num processo criminal o agente do Estado que desempenhará a função de acusação terá um status jurídico distinto daquele outro agente do Estado que vai desempenhar a função da defesa quando a parte não puder contratar um advogado particular. Se não houvesse uma equiparação entre essas duas funções, se daria simbolicamente uma sinalização de que o Estado estava prestigiando, favorecendo mais uma do que outra. Então, já no Rio de Janeiro, vigorava... Uma equiparação, Kleber, e uma independência, né? Porque essa independência era fundamental. Isso foi muito levantado durante o processo constituinte, né? Exatamente. E aí, comparando, como eu mencionei, com a história da Guanabara, que era o mesmo modelo que vinha do Distrito Federal antigo, o modelo que vigorava na Guanabara era um modelo completamente distorcido nisso que nós estamos falando, porque como é que era na Guanabara? Era uma única carreira do Ministério Público e o cidadão que eventualmente quisesse ingressar nessa carreira, fazer um concurso para se tornar promotor de justiça, ele fazia um concurso para o cargo de defensor público, que era o cargo inicial da carreira. Então, ele tinha que primeiro ser defensor público e depois, quando ele ganhasse experiência, ele era promovido a promotor de justiça, o que retratava uma deturpação, porque era uma hierarquia. O defensor era o iniciante e só depois é que ele passava a ser promotor, se ele quisesse, o que gerava também uma segunda distorção, que é aquela situação em que o cidadão fez concurso, mas ele não quer ser promotor. A identidade, a vocação dele é para ser defensor. Se ele fizesse isso na antiga Guanabara ou no antigo Distrito Federal, ele tinha que ficar, diríamos assim, marcando o passo a vida inteira, ou seja, ele nunca podia ser promovido se ele quisesse se dedicar a essa função da defensoria pública. Eu estou na carreira da defensoria, fiz 26 anos de defensor público agora, e graças a Deus me realizo, e sou muito feliz de ter escolhido essa carreira. Mas se eu, por exemplo, estivesse naquele momento histórico e eu quisesse ser defensor público, eu teria de estar 26 anos depois de exercer a função no grau inicial da carreira. Eu nunca poderia ascender na carreira, porque naquele modelo distorcido da Guanabara, o defensor público era o cargo inicial, enquanto que no antigo Estado do Rio de Janeiro, não, já desde 1962 eram carreiras paralelas. E aí vamos à Carta de Petrópolis. Exatamente, não só por causa da defensoria, o encontro que ocorreu em Petrópolis era para tratar de todos os assuntos do Ministério Público, que também sofreu grandes transformações e aprimoramentos desde então. Então, eles queriam reunir e discutir as questões importantes para o Ministério Público, só que, como no Rio de Janeiro, a assistência judiciária, as funções dos defensores integravam a organização chamada Procuradoria-Geral de Justiça, fazia parte da Procuradoria-Geral de Justiça, o evento que houve em Petrópolis abriu a brecha para se discutir também o eventual futuro, qual o modelo desejável para atender a essa atividade estatal. Esse encontro que ocorreu em Petrópolis tratou das questões do Ministério Público, mas também os membros do Ministério Público e da Assistência Judiciária do Rio de Janeiro, do antigo Estado do Rio de Janeiro, puderam discutir com os seus pares dos demais estados, dizendo, olha, no seu estado não é assim que funciona, né? Porque isso, como nós falamos no início da conversa, variava enormemente de um estado para o outro. E eles disseram, olha como é que é aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso certamente eles discutiram aqui em Petrópolis. Para o nosso telespectador, o evento aconteceu no Hotel Casablanca, que ainda está de pé, ali na General Osório. Devia ser, eu suponho, na época, um hotel bem novinho, não é, Ana Maria? Era, bem novinho mesmo. Estava começando. Modernista, moderno, muito chique, badalado, né? Aquele Então, ocorreu lá no Hotel Casablanca, e eles, então, durante 3 dias, trocaram ideias, debateram, e, ao final, na Carta de Petrópolis, que foi assinada dia 30 de junho, colocaram 2 das conclusões, eu acho que foram 10 ou 12 conclusões gerais do evento, mas 2 delas diziam respeito diretamente à assistência judiciária. Primeiro, afirmando que ela deveria ser um órgão do Estado, ou seja, não um apêndice
dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, mas deveria ter a sua existência própria. E a segunda conclusão, ligada a essa mesma ideia, expressamente dizia que a assistência judiciária, que era o nome que se dava na época, devia ser destacado, no sentido de separado e independente do Ministério Público, para que ele pudesse melhor desempenhar suas funções. E isso, ao longo dos anos 70, foi sendo martelado e discutido em vários outros eventos que ocorreram. O Brasil passou por um processo também de superação daquele momento autoritário, momento de exceção, do momento de exceção ao regime democrático que foi vivido naqueles anos, até que na década de 80, quando se convoca a Assembleia Nacional Constituinte, aquelas sementes, aquelas ideias que vinham sendo lançadas lá desde 1970, nesse evento que foi um marco. É óbvio que não foi só neste evento, mas há um simbolismo porque esse evento resultou numa carta. E essa carta tem o nome da nossa cidade. E essa carta foi assinada na nossa cidade. Então, nós não podemos ignorar esse fato, que às vezes é desconhecido de muitos, e isso foi amadurecendo até chegar à Assembleia Nacional Constituinte. E aí, a Ana Maria é a pessoa mais adequada para compartilhar conosco a sua vivência. Não, Kleber, eu me lembro de algumas coisas que me marcaram muito naquele momento, inclusive a participação de militância dos defensores do Rio de Janeiro. Porque como eles tinham toda essa experiência, né, de separar bastante claramente a assistência jurídica da assistência judiciária, que são coisas completamente diferentes, né? A assistência judiciária se preocupava mais com as questões cartoriais dos processos, né? E a assistência jurídica que eles queriam implementar como um todo era uma questão muito mais ampla que dava aquela cobertura ao menos favorecido, ao mais carente, de um acesso à justiça, né? Na defensoria, que desse a ele, inclusive, a possibilidade de saber por que ele estava sofrendo aquela penalização e como se defender daquela penalização. Então, isso foi um processo que eu acho que foi muito rico durante a Assembleia Constituinte e teve marcadamente a presença dos defensores do país inteiro, mas o pessoal do Rio de Janeiro foi muito aguerrido nessa questão de mostrar a ideia que eles estavam defendendo naquele momento. E essa ideia foi um embate muito grande que começou na subcomissão do Poder Judiciário, né? Que era uma das 7 comissões da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo. E ela tinha o Plínio de Arruda Sampaio, que eu me lembro naquela época, que era um deputado paulista do PT, muito aguerrido e muito combativo, que defendia uma corrente diferente da do Michel Temer, que era procurador do Estado naquele momento em São Paulo. E tinha, vamos dizer assim, uma postura de dono da verdade. A verdade era essa. Ele tinha uma postura de saber mais do que todo mundo. Porque ele era professor de Direito Constitucional nessa época, me parece, na PUC, né? Então... ele sabia o que estava falando, né? Mas acontece que nos embates, os embates foram muito acalorados, muito aguerridos, e nem sempre ele levou a melhor, acabou não levando. Né? Pois é. Então, isso foi muito... Eu, como era mais da corrente defendida pelo Plínio de Arruda Sampaio, eu acompanhei mais ou menos de perto essa discussão toda. Eu era da Comissão de Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, quer dizer, essa questão dos direitos fazia muito de perto com aquilo que nós estávamos defendendo na nossa comissão. Então, isso tudo era um debate que nos envolvia muito de perto, né? Então, esse debate passou das subcomissões, das comissões, foi para a sistematização e eclodiu no plenário, finalmente, depois da comissão de sistematização, e acabou se
constitucionalizando esse modelo de defensoria que nós temos hoje, que ficou inacabado ainda no texto. Eu me lembro que naquela época não ficou fechado, tal era o embate das correntes que estavam ali dentro. Mas, na minha opinião, foi até bom, porque deu para, de certa forma, se depurar e se aprofundar com o passar dos anos algumas coisas que realmente eu achei que eram excessivas durante o processo constituinte, na minha opinião. Muito interessante esse seu testemunho, Ana. E eu estou aqui em mãos com um livro, Assistência Judiciária, Sua Gênese, Sua História e a Função Protetiva. Que interessante esse livro. Esse livro é do Humberto Penha de Moraes, que é um colega desse grupo que você menciona, que foram os aguerridos defensores fluminenses na Assembleia Constituinte, e, sobretudo, o Humberto Penha, graças a Deus, está entre nós ainda, é um defensor aposentado, já com uma idade avançada, que foi também protagonista naquele momento, mas professor de Direito Constitucional, uma pessoa extraordinária, um caro colega. O José Fontinelli, infelizmente, faleceu recentemente, mas o José Fontinelli foi o grande líder de todo esse lobby. Literalmente, é exatamente isso que se fazia na Assembleia Constituinte. Tudo quando feito com boas intenções, o lobby costuma, às vezes, ser distorcido, mas ele é absolutamente legítimo em qualquer democracia, né? E aí, o José Fontinelli, com o Humberto Penha, foram os autores desse livro, e esse livro foi lançado em 1984. Portanto, em 87, 88, no período da Constituinte, 87 sobretudo, esse livro ainda era um livro recém-lançado, e eles levavam esse livro para presentear os constituintes, para tentar, entre aspas, catequizar os constituintes no sentido da sua causa. E esse livro ficou esgotado por 25 anos, e ano passado ocorreu aqui no Rio de Janeiro um Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, cuja finalidade era também resgatar um pouco a história do papel da Defensoria do Rio de Janeiro nessa trajetória nacional, e eu, junto à editora Lumen Juris, consegui que eles fizessem uma reimpressão histórica, como pode ver aqui, a edição histórica. Interessante. É o livro em facsímile, não se alterou o conteúdo, porque o livro é de 25 anos atrás, mas esse livro. E aí eu fiz uma apresentação do livro para explicar para o leitor de hoje o que era importante, o que isso era relevante, né? E aí tem uma nota de rodapé, você me permite que eu faça uma referência aqui? Claro, claro, e eu vou querer esse livro, vou comprar esse livro rapidamente. Providenciamos. Olha aqui o que eu digo aqui. Sobre a atuação na Constituinte. Conforme consta da ata da 5ª reunião ordinária da Subcomissão do Poder Judiciário do Ministério Público, que você acabou de mencionar, ocorrida no dia 23 de abril de 1987, cuja pauta tinha o propósito, dentre outros, de ouvir o depoimento da representação dos defensores acerca das propostas e ideias para serem consideradas na redação do futuro texto, usaram da palavra Sueli Pletz-Neder, presidente da Associação de Defensores, Roberto Vitagliano, que era defensor público do Rio de Janeiro, dessa comissão que você falou, e José Neves César, de Minas Gerais. Durante os debates, o deputado Paes Landim expressamente relata haver lido, segundo ele, rápida e superficialmente, o livro dos doutores Humberto Penha e Zé Fontinelli, com que teriam sido agraciados os constituintes integrantes da referida subcomissão. Você certamente não teve o livro porque você era da Comissão de Direitos e não dessa do Judiciário. Mas todos os membros do Judiciário receberam, da subcomissão do Judiciário, receberam esse livro. Mais adiante, na mesma reunião, em resposta à pergunta que lhe foi feita pelo constituinte Plínio Martins, a doutora Neder expressamente fez referência ao livro do Humberto Penha, reproduzindo textualmente num trecho do livro, cabendo supor que naquele momento, perante a Assembleia, perante a Comissão do Poder Judiciário, estavam exatamente com o livro. Então, esse livro também, para os leitores que têm interesse em história, pode ser uma fonte importante para juntar as peças do quebra-cabeças e compreender como a Defensoria se formou, foi gestada nesse período e como hoje ela está
amadurecendo, ganhando a sua firmeza, solidez e se consolidando. Então, é muito importante a gente fazer um paralelo, depois de 32 anos, mais ou menos, da Constituição, né? Nós estamos quase emplacando aí 30 anos, né? Como é que está a Defensoria hoje, doutor Kleber? Pois é, Ana. Melhorou? Caminhou? Eu acho que sim, com certeza, né? Quais são os, vamos dizer assim, obstáculos que a gente ainda pode alencar aqui para uma melhora efetiva dessa judicialização do serviço àquele que é menos favorecido, que não tem acesso à justiça e que muitas vezes não sabe nem por que ele precisa de ter esse acesso. Isso é que é o pior de tudo, não é? Ainda, vamos dizer assim, a falta de cultura jurídica das pessoas é tanta, a falta de acesso à cidadania é tal, que muitas vezes ele nem sabe por que ele está na frente de um juiz, por que ele precisa ser defendido e de que ele está sendo defendido, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, olha só, de fato nós caminhamos muito, avançamos muito, isso não há como negar, né? Houve um significativo progresso, mas como isso não é um problema só da sociedade brasileira, as forças hegemônicas normalmente prestigiam não propriamente o marginalizado, as classes subalternas, isso é inerente à dinâmica da realidade social, né? Então, as conquistas que favorecem, que beneficiam, que asseguram a cidadania para as classes mais desfavorecidas, nem sempre são prioridades dos poderes, das elites que estão no poder. E então é preciso uma luta, lutar contra a corrente, literalmente, né? Você que viveu isso lá na Constituinte e que era dessa corrente mais progressista, no sentido de buscar uma Constituição mais aberta, arejada, garantidora de direitos, certamente viveu essas dificuldades e isso não ficou lá na história, isso continua acontecendo aqui. Mas esse processo de efetiva criação e efetiva expansão da Defensoria para ela ter uma cobertura territorial no Brasil ainda não se completou. Passados 32 anos, pelo menos, né, 88 para 2020, 32 anos faremos agora em outubro, da Constituição de 88, ainda não se concretizou e não se realizou. O processo está em curso, muitas cidades, muitas comarcas não têm a Defensoria Pública presente, mas a compreensão do papel dela, graças a, como você mencionou, o papel do Poder Legislativo desde então, na função de explicitar, de concretizar, regulamentar a Constituição, e do Poder Judiciário também, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito próximo, digamos assim, em compreender a importância do fortalecimento da Defensoria, emendas constitucionais que expressamente asseguraram a sua autonomia, que não tinha conseguido passar expressamente lá no período constituinte. Esse relato que você nos traz evoca um pouco esses embates e fez-se o que era possível naquele cenário, mas já estava íncito na lógica da instituição que não fazia sentido ter uma defensoria que não pudesse ser autônoma e independente. Com certeza. Não cumpriria o seu papel. Então, embora isso não tenha se conseguido lá na Constituinte deixar escrito, com o passar do tempo, as emendas constitucionais feitas explicitaram que é óbvio uma defensoria que não seja autônoma, que tenha que ficar de pires na mão pedindo ao governador ou ao presidente da República que não lhe retalie, né? Porque muitas vezes quando o defensor público desempenha o seu papel, ele contraria o interesse de quem está no poder. Isso faz parte dos embates inerentes à luta pelos direitos. Então, se ele tem que ficar de pires na mão, dependendo da boa vontade do governador, da boa vontade do presidente da República, não, olha, se vocês ameaçarem os meus interesses, os interesses dos meus aliados, e etc., eu vou deixar pão e água. Ora, se a instituição depende desse tipo de ameaça, ela realmente não subsiste, ela é uma instituição fake, ela não é uma instituição efetiva para desempenhar o seu papel de combatividade. Então, a Defensoria tem avançado muito, mas, considerando as limitações também de possibilidades, a gente sabe que dinheiro não dá em árvores, né?
Então, para que esse processo de expansão ocorra, é preciso que haja recursos, que haja remanejamento, é preciso que haja consensos políticos de prioridades, e isso vai se conquistando. Em 2012, foi aprovada a emenda constitucional número 80, que é o que a gente chama de PEC das comarcas, na época, proposta de emenda constitucional das comarcas, que determinou que no prazo, 2014, que determinou que no prazo de 8 anos, todas as comarcas do Brasil deveriam ter a defensoria efetivamente instalada. Só que nós já estamos em 2020, 6 anos, faltam só 2, e estamos muito longe dessa norma constitucional ser implementada. Esse colega, que é exatamente o José Fontinelli, que eu mencionei, o coautor do livro, foi um grande líder da história da defensoria, dizia que a defensoria pública brasileira pode ser comparada, para efeitos analógicos, com a Holanda. Assim como a Holanda é um país cujo território da Holanda foi conquistado ao mar, né? Os Países Baixos, para conseguir ter sua morada, eles foram ocupando o mar e fazendo diques para poder evitar que o mar tomasse as suas terras férteis de cultivo. A defensoria também avança nesse processo. A gente tem que ir plantando diques, olha, aqui é um freio, não pode ir para trás, vamos mais um pouco, e assim tem ido. Que boa assim, imagem que ele deu aí dessa história, né? Agora, para a gente encerrar nosso papo, Kleber, como defensor público, vocacionado para esse trabalho, como é que você está sentindo esse momento da pandemia que nós estamos vivendo? O que machuca mais? É a questão da saúde ou é a questão da injustiça social que cada vez está mais latente, até através desse vírus terrível que apareceu aí, que está nos mostrando um outro vírus que, na minha opinião, é muito pior? Pois é um momento muito difícil, dramático, né, da nossa história, não só no Brasil, é a história humana, mas particularmente no nosso Brasil. É triste constatarmos que os efeitos são mais intensos, mais contundentes, mais graves na parcela que sempre foi a parcela mais vulnerável, né? E uma dificuldade das lideranças, das esferas governamentais de minimizarem esses impactos tão cruéis, tão difíceis, né? Também há uma faixa, né, da população, da realidade social e econômica, que eu me compadeço muito, que é a classe média, sobretudo os pequenos empreendedores, os pequenos empresários, que não têm fôlego para poder resistir a todos esses desafios, e eles estão também sendo muito impactados. Então, a nossa solidariedade a essa realidade é grande. E interessante que também no campo da defensoria pública, nesses 22, 3 décadas de lá para cá, é um público que também está na esfera de atenção da defensoria pública. A defensoria pública, diferentemente do que se cogitava originariamente, né, não tem como ser apenas para os miseráveis, porque senão ela acabará acentuando certas injustiças sociais que afetam a população carente no sentido lato de direito, carente no sentido de necessitada, não miserável no sentido de que não tem nem o que comer, onde morar e vestir. Essa realidade do empreendedorismo, né, do microempreendedor que tanto está sofrendo com essa dificuldade toda, eu acho que esse momento trouxe à tona as dificuldades porque eles passam num momento de carência, de fechamento, não é como nós estamos vivendo nesse momento. Né? Com toda certeza. E o papel do Estado, né, nesse contexto não dá, para além de debates ideológicos que eu acho que não são pertinentes, não conduzem a uma efetividade na melhoria das condições de vida das pessoas, mas sem dúvida de que fica muito evidenciado que o Estado não pode ser um Estado totalmente ausente, o Estado tem que ter capacidade de intervir, de suportar, né? Mais uma vez, o título do livro é muito
evidentemente, sua função protetiva do Estado, a função protetiva do Estado, seja através da justiça, da defensoria, seja através da saúde pública, o nosso SUS, tão combalido, mas ainda está nos livrando de uma situação muito pior que poderia ser tudo isso que nós estamos vivendo, se nós não tivéssemos o SUS, que é um instrumento da política pública para assegurar a efetividade do direito à saúde, né? E várias outras instituições, a educação pública e também a assistência aos necessitados, no sentido da assistência social. Você que foi secretária de programas sociais conhece bem como é importante esse tipo de atividade no Estado brasileiro. Kleber, muito obrigada por a sua presença, por dispor do seu tempo aqui e principalmente por ter trazido essa lembrança de que Petrópolis já foi, continua sendo uma cidade muito importante nos eventos nacionais de relevância, né? Então, a gente tem, como petropolitano, que resgatar esse papel dessa cidade maravilhosa, né? Muito obrigada. Com certeza, muitíssimo obrigado. Depois você vai projetar a imagem da tribuna, não sei se você conseguir. Aí eu acho que é interessante. Eu vou projetar. Tá bem, muito obrigado pela oportunidade e parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Vou mostrar para vocês agora as sugestões do nosso mestre de culinária, nosso chefe, Adriano Nobre, para a festa caipira. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma lanterna de festa junina, agostina e por aí vai, com certeza, né? Eu cortei um retângulo de 26 por 16, né? Dobramos a ponta aqui, ponta com ponta. Na parte aberta, medimos a largura da régua. Fazemos uma risca aqui, ó. Esse aqui eu fiz a homenagem a Bauerfest daqui de Petrópolis. Esse aqui eu fiz com cores bem coloridas, bem alegre, assim, legal, né? Lembra da dobra? Vamos fazer marcação com a régua. Aqui. Ok, chegou aqui. A nossa lanterna já está quase pronta. Agora vamos cortar a linha. Cuidado para não chegar, para não ultrapassar o limite. Abrindo bem tesoura. Pegamos. Passamos a cola aqui bem generosa, tá? Aqui, ó. Passamos aqui de ponta a ponta. Vamos rodar e colar bem. Agora vamos acertar as pontinhas. Aqui. Com as fitas eu fiz uma trancinha. Eu cortei a fita, tá? Com 20 centímetros em cima da régua. Um buraco de um lado e um buraco de outro. E deu um nozinho aqui. É só puxar aqui. Ideal usar a velhinha de pilha, que não tinha para todos. Mas eu coloquei uma velhinha aqui, dentro de recipiente aqui. Nós vamos conversar agora com a Sandra Reis, que é screener e professora, não é, dessa alteração de percepção que se chama Síndrome de Irlen, que foi, vamos dizer assim, pesquisada e criada essa percepção pela Helen Irlen.
Então vamos conversar com a Sandra, que vai nos explicar um pouquinho essa história aí. Sandra, é um prazer muito grande falar com você. E eu vou te dizer a minha intenção. Eu vi um filme muito interessante na internet que chamava-se Como Estrelas na Terra, de um menino que tinha dislexia. Um filme interessantíssimo. E aí eu estava conversando com a Josélia sobre essa questão da dislexia e ela me disse que você é uma pessoa interessadíssima e entendidíssima nessa síndrome de Irlen, que é uma... Eu queria que você justamente falasse conosco qual a diferença entre a síndrome de Irlen e a dislexia, porque eu queria saber como é que a gente pode detectar esse sintoma e até tratar, porque tem tratamento isso, né? Então, eu deixo a palavra com você para você me dar uma aulinha rápida aí dessa história. Inicialmente, né, eu agradeço muito a oportunidade, seu interesse em saber mais sobre esses assuntos todos relacionados à aprendizagem. O foco maior é esse, né? Que a pessoa consiga aprender e consiga se desenvolver e se tornar uma pessoa autônoma no decorrer da vida. Esse filme que a senhora citou, ele é maravilhoso. Eu assisti alguns anos atrás e ainda estava trabalhando nas escolas e trabalhei com esse filme em reuniões pedagógicas com os professores e houve assunto por muito tempo, porque ele é muito rico, mostrando as dificuldades daquele menino e que ninguém percebia, né? Achavam que ele era distraído, achavam que ele não tinha interesse, e por muitas vezes era revoltado, e achavam que ele não tinha capacidade cognitiva, de que ele não iria aprender. E muito pelo contrário, né? Ele era muito inteligente, ele não tinha problema cognitivo nenhum, e o problema maior é que ele precisava de outros caminhos para conseguir aprender. A síndrome de Irlen, ela é uma disfunção visoperceptual. Isso significa o quê? Que é uma disfunção causada pela luz, quando entra no nosso organismo, no nosso corpo, por meio da retina, e na percepção desta imagem há uma dificuldade, que é a chamada síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen só existe enquanto há luz. E se há excesso de luz, prejudica mais ainda as pessoas que têm essa disfunção, porque incomoda muito. Quer dizer que é a luz que faz com que elas distorçam as letras, é isso? Exatamente, exatamente. O que acontece? Nós temos a luz, né? Ela é formada de fótons, e esses fótons caminham por uma frequência. Então, passa por todas as camadas, né, do órgão, o olho aqui, até chegar no fundo da nossa retina. No fundo da nossa retina, nós temos 3 células. Uma que é azul, uma vermelha e uma verde. E essas 3 únicas células é que são capazes de transformar em todas as cores que nós enxergamos, e muito mais. No fundo da nossa retina, essa luz se transforma em impulso elétrico e magnético e caminha até a parte posterior do nosso cérebro. Na verdade, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com a parte posterior do nosso cérebro, aonde está o córtex cerebral e a parte responsável pela visão. Nesse caminho, entre o fundo do nosso olho até lá, nós temos duas vias. Uma via é conhecida como magnocelular. E essa via magnocelular, ela também é responsável não só pela parte de visão como a gente entende. Eu olhando, eu estou vendo a senhora, eu estou vendo, né, as coisas ao meu redor. Mas nós temos também a via que é considerada não visual. Esta não visual, que também recebe interferência da luz e é uma das funções da nossa visão, ela está relacionada ao nosso equilíbrio corporal, ela está relacionada ao nosso metabolismo, ela está relacionada a gente conseguir enxergar a profundidade de tudo que existe, senão nós enxergaríamos tudo chapado, como se fosse desenhado num papel, né? Ela também está relacionada ao nosso sono.
As pessoas que têm a síndrome de Irlen, elas têm, nesse caminho que a luz percorre, por esta via não visual, é como se, imagine-se um fiozinho desencapado. Então, ora ele encosta, funciona. Ora ele desencosta, ele não funciona. E se nesse caminho não visual a pessoa tem problemas, né, com sono, com excesso de luz, com equilíbrio corporal e com profundidade, vai afetar principalmente na hora da leitura. Ela começa a ver distorções no papel. Então, tem alguns tipos de distorções. Uma delas, as letrinhas saltam do papel. Outra, o grupo de palavras se afastam como se formasse rios no meio de um texto. Às vezes, quando a gente está muito cansado, assim, trabalhou muito, leu muito naquele dia, no final do dia, às vezes a gente percebe isso, mesmo quem não tem síndrome de Irlen. Tem pessoas que têm restrição de foco muito grande. Então, elas enxergam como palavra por palavra, ou pior ainda, sílaba por sílaba. E o restante, as partes laterais, direita, esquerda, para cima e para baixo, é desfocado. Então, imagina o esforço que a pessoa faz para ler palavra por palavra, ou pedacinhos de palavra, depois tem que lembrar tudo que leu, geralmente um parágrafo longo, e isso se torna muito cansativo devido à restrição do foco. Na síndrome de Irlen também, por causa do grande esforço, as pessoas costumam ter ressecamento nos olhos muito grandes, além da conta, né, do que as pessoas têm normalmente, às vezes coceira. O incômodo muito forte com a luz, né, como eu já falei no início, a gente só enxerga porque existe luz, mas quando há o excesso dela, prejudica muitas pessoas. Então, as pessoas geralmente cobrem, quando criança ou jovem, gosta muito de andar com boné enterrado no rosto, com gorro assim. Quando criança também gosta de ficar brincando embaixo de mesa, dentro de caixa, dentro do armário trancado. Não gosta que abram as cortinas em casa, porque a luz incomoda muito. É uma outra característica da síndrome de Irlen. Na dislexia, o problema não é tão visual, né? É mais fonoaudiológico, está ligado mais à parte motora da fala e, consequentemente, ela falando, lendo daquele jeito, ela vai ter dificuldade de ler e de escrever. A principal característica é que quem tem dislexia não tem os problemas motores que tem quem tem síndrome de Irlen, porque a pessoa com síndrome de Irlen, ela esbarra nas coisas, ela derruba quem está do lado. Caminhando, ela não consegue caminhar com a pessoa ao lado sem pisar na pessoa, dar um empurrãozinho. Dirigindo, a pessoa bate, arranha as laterais do carro. E também, a maior de todas, né, não tem dificuldades com excesso de luz. Então, a gente consegue, na testagem que eu faço para a síndrome de Irlen, a gente consegue separar claramente se o caso é síndrome de Irlen ou se o caso é dislexia, e aí precisa ser encaminhado para um fonoaudiólogo e com atividades diferenciadas, tanto de escrita quanto de fala, dos fonemas, o fonoaudiólogo trata. E na síndrome de Irlen, o tratamento é bem diferente do que isso. Primeiro, ela pode ser leve, moderada ou severa. Nos casos leves e moderados, a gente utiliza uma lâmina colorida chamada overlay. É uma lâmina como se fosse um acetato, mas é um material mais grosso. E, dependendo da frequência de luz que prejudica a pessoa, nós conseguimos minimizar as dificuldades dela com a cor exata. Então, nós temos várias testagens até chegar qual lâmina colorida é mais adequada para aquela pessoa, para que pare o movimento. E aí, como é usado? A gente coloca a lâmina em cima do livro, em cima do caderno, na tela do computador, e aí a pessoa consegue, as letras param imediatamente. Funciona para os casos leves e moderados, né? Moderados até 50%. Do moderado para cima e os casos severos, aí só mesmo o filtro, chamado filtro espectral, que é uma camada também que vai minimizar essa frequência de luz, e ela é aplicada na lente do óculos. A pessoa pode não ter nenhum problema visual, tipo miopia, astigmatismo, nada disso, ou pode ter. E aí se aplica o filtro adequado e a pessoa aí passa, porque quando é muito grave, a pessoa não enxerga só as letrinhas pulando, ela enxerga o mundo à sua volta, assim. Pulando?
Essa sensação. Cansa muito. Essa sensação. Só que como a pessoa nasce com isso, ela não sabe te dizer. Antes de diagnosticar e de fazer os testes e ela começar a enxergar como é, na verdade, né? É muito difícil ela te dizer que as coisas estão se mexendo. Nosso tempo já está terminando, mas foi tão interessante, foi rápido, 20 minutos, mas foi tão interessante esse papo com você, que eu vou querer estudar mais isso e pesquisar mais, e você me ensinar mais sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas podem conviver com ela e muitas vezes sem saber realmente o que tem, não é? Isso. Então, está sendo essa conversa nossa muito eficiente no sentido de alertar, de detectar os sintomas, para que as mães, os pais, os professores possam ficar mais atentos enquanto a criança ainda é criança, né? Porque, às vezes, isso, como você falou, um senhor vai descobrir depois de já idoso, né? O que é uma pena, porque perde muito da vida, né? Na sua essência de ter contato com as coisas, né? Então, Sandra, eu te agradeço muito esse papo e vou te pedir que, se a gente, num outro momento, retomar isso, você esteja à disposição para a gente voltar a conversar com mais detalhes, tá bom? Tá ótimo. Só um recadinho final, posso? Claro! Realmente acomete a muitas pessoas, de 12% a 14% da população, é hereditário, então alguém da família já teve, tem e vai ter também no futuro, né? A pessoa nasce com isso, morre com isso, e só para assim, o que eu posso observar nas pessoas ou em mim mesmo, né? Às vezes tem alguém ouvindo, vendo, vai assistir. Isso. O que pode observar? Se a pessoa, principalmente na infância, enjoava muito em carro em movimento. Não em viagens longas, mas viagens curtas, carro, ônibus, se enjoava muito. Se tem aversão à luz, né? Muito complicada, a pessoa não gosta de luz de jeito nenhum, tem dificuldade de leitura, né? Sente dor de cabeça ou dor abdominal, geralmente depois de algum esforço de leitura. Então, se observar alguma dessas coisas, é bom procurar. Já são sintomáticas, né? Sandra, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, tá? E eu deixo o espaço do programa à sua disposição, se você depois quiser conversar alguma coisa mais, assim, pontual sobre essa síndrome. Nós estamos abertos aqui sempre às ordens. Foi interessantíssimo. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. E para terminar o programa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa intimidade familiar aqui, na nossa prisão domiciliar, que está sendo muito agradável, inclusive. As férias começaram para as minhas netas, então nós montamos um negocinho de caipira aí para quebrar um pouco aquele clima tão pesado de pandemia que a gente está vivendo. Até o próximo programa. Por isso eu vou na casa